Israel liberta 90 palestinianos no segundo dia de cessar-fogo em Gaza. Libertados são mulheres e adolescentes. Palestinianos regressam às suas casas em ruínas, resultado dos intensos combates. Reconstrução da faixa de Gaza pode levar anos. Donald Trump promete que vai assinar várias ordens executivas no primeiro dia de regresso à Casa Branca. Tomada de posse realiza-se esta segunda-feira. Com a entrada no espaço Schengen, são cada vez mais os condutores romenos que vão à Bulgária por combustível mais barato. Israel libertou 90 prisioneiros palestinianos no segundo dia do cessar-fogo em Gaza. Um autocarro com dezenas de pessoas passou os portões da prisão israelita de Ofer nas primeiras horas da manhã de segunda-feira. De acordo com a lista fornecida pela Comissão para os Assuntos dos Prisioneiros da Autoridade Palestiniana, os libertados são 69 mulheres e 21 rapazes adolescentes. Israel deteve-os sob acusações de ofensas relacionadas com a segurança nacional, desde atirar pedras e outros crimes mais graves, como tentativa de homicídio. 7 horas antes, o Hamas libertou 3 reféns israelitas que já se encontram em Tel Aviv. O cessar-fogo entre Israel e o Hamas entrou em vigor após um breve atraso na manhã de domingo. Na primeira fase, o Hamas libertará 33 reféns ao longo de 6 semanas, em troca de centenas de palestinianos detidos nas prisões israelitas. A segunda fase do acordo abrange medidas que visam o fim permanente dos combates, com a libertação de reféns pelo Hamas em troca da retirada dos militares israelitas da faixa de Gaza. A terceira e última fase abrange a reconstrução do território, devendo o Hamas entregar os corpos dos reféns que faleceram em troca de um plano para reerguer a faixa de Gaza. As celebrações em Gaza, que aconteceram após a entrada em vigor do cessar-fogo entre Israel e o Hamas, transformaram-se em desânimo à medida que as pessoas começam a regressar às ruínas das suas casas. Parte da primeira fase do acordo prevê que as forças israelitas se retirem das zonas densamente povoadas, permitindo que milhares de palestinianos deslocados regressem a casa. Mas, como muitos descobriram no domingo, na maioria das vezes não havia nada para onde regressar. Após 15 meses dos mais intensos combates, jamais vistos entre os militares israelitas e o Hamas, vastas áreas de Gaza ficaram reduzidas a escombros. Foi essa a imagem que recebeu as pessoas que regressaram à cidade de Khan Yunis, no sul do território. Os peritos internacionais afirmam que a cidade foi a que sofreu a maior destruição em Gaza. No norte do território, o cenário é semelhante. Jabali é a sede do maior campo de refugiados do território e a maior parte das estruturas foram destruídas. O campo foi palco de uma nova operação militar que teve início em outubro do ano passado. Entretanto, os residentes que regressaram a Rafah encontraram cenas de destruição maciça em toda a cidade, que foi outrora um centro para as famílias deslocadas. Alguns dizem ter encontrado restos mortais humanos entre os escombros dos edifícios. O diretor de um hospital local disse que o sistema de saúde da cidade está completamente inoperacional. في مدينة رفح أقل شيء 3 مستشفيات، لمدينة غزة أقل شيء 5 مستشفيات، كذلك شمال قطاع غزة نحتاج إلى 3 مستشفيات ميدانية حتى تبدأ المنظومة الصحية تستعيد عافيتها. من ثم إذا قمنا بترميم بعض المستشفيات، لكن أغلب مستشفيات قطاع غزة دمرت كليا، تحتاج إلى إعادة بناء من جديد. A reconstrução, se o cessar-fogo chegar à sua terceira e última fase, deverá demorar anos. No seu relatório de avaliação provisória dos danos, publicado no ano passado, a União Europeia, ONU e Banco Mundial estimaram em 17,9 mil milhões de euros o custo da reconstrução das infraestruturas críticas na faixa de Gaza. Donald Trump prometeu num comício em Washington que vai assinar uma série de ordens executivas no seu primeiro dia como presidente para colocar o país no rumo certo. O presidente eleito assegurou que irá agir com uma velocidade histórica para resolver o que ele considera ser uma série de problemas. Durante a campanha eleitoral, Trump prometeu deportações em massa de imigrantes ilegais nos Estados Unidos e disse no comício que esse seria um dos objetivos das suas ordens executivas. You're going to see something tomorrow. You're going to see executive orders that are going to make you extremely happy. Lots of them. Lots of them. We have to set
our country on the proper course. By the time the sun sets tomorrow evening, the invasion of our borders will have come to a halt, and all the illegal border trespassers will in some form or another be on their way back home. Trump também disse que iria emitir uma ordem executiva para adiar a proibição do TikTok para que, segundo ele, seja possível fazer um acordo para proteger a segurança nacional. A aplicação ficou em baixo no final do sábado, depois do Supremo Tribunal confirmar a proibição, mas horas depois a aplicação regressou de novo após a promessa de ordem executiva de Trump. O presidente eleito assumiu a responsabilidade pelo acordo de cessar-fogo em Gaza, que entrou em vigor na manhã de domingo, que irá pôr fim a 15 meses de combates na faixa de Gaza. O primeiro grupo de reféns israelitas detidos pelo Hamas em Gaza foi libertado no mesmo dia. A Guarda Nacional dos Estados Unidos enviou cerca de 8 mil efetivos de 40 estados para Washington, D.C. para garantir a segurança da 60ª tomada de posse de um presidente. As tropas da Guarda Nacional estabeleceram um perímetro de segurança em torno da Galeria Nacional de Arte. Antes da tomada de posse de Donald Trump, marcada para segunda-feira, a segurança do perímetro inclui o controle do tráfego e o patrulhamento das estações de metro. No sábado, antes da chegada de Trump a Washington, milhares de manifestantes saíram à rua em defesa dos direitos das mulheres, da justiça racial e outras causas que consideram estar ameaçadas pela nova administração. A tomada de posse é normalmente uma cerimónia tradicional para assinalar a mudança para a Casa Branca, mas Trump prometeu que assinaria uma série de ordens executivas a partir do primeiro dia. Normalmente a cerimónia decorre nos degraus do Capitólio, ao ar livre, mas foi tomada a decisão de última hora de a transferir para um local fechado, uma vez que se prevêem temperaturas muito baixas. Um protesto em Kiev, na Ucrânia. São familiares de prisioneiros de guerra que querem que o governo faça mais para libertar estes soldados detidos na Rússia. Entre os manifestantes estavam também familiares de soldados desaparecidos e não é a primeira vez que protestam. Querem saber o paradeiro dos militares perdidos em combate e acusou o governo de Zelensky de má comunicação e falta de clareza. A Rússia e a Ucrânia realizam trocas intermitentes de prisioneiros de guerra. A última decorreu em dezembro. Também em Kiev houve mais um ataque russo com mísseis e drones. Pelo menos 3 pessoas morreram e outras 3 ficaram feridas. O ataque danificou uma conduta de água e destruiu a entrada de vidro de uma estação de metro que teve de ser encerrada temporariamente. Um comunicado diz que a Força Aérea abateu 2 mísseis e 24 drones. Esta estação de comboios em Damasco era o orgulho da Síria, ligava a Europa à Península Arábica durante o Império Otomano. Agora, alguns esperam que ela possa ser um símbolo do renascimento do país após a queda do regime de Assad em dezembro passado. Gerações da família de Mazen Mala, incluindo ele próprio, trabalhavam na estação de Kadam antes de esta ser destruída durante a guerra. كان سفر يومي عنا يعني نشوف قطار ونشوف يعني القاطرة كانت قطعة منا يوميا نحن فيها 12-13 ساعة لما أرجع على البيت أنا من تعبي ما أشوف أولادي قد ما أشوف القاطرة. Os caminhos de ferro da Síria nunca voltaram a prosperar durante o regime de Assad e Mala manteve-se afastado enquanto os militares controlavam grande parte de Kadam. Agora ele e muitos outros esperam que a linha férrea possa ser limpa dos escombros e do passado sombrio e possa tornar-se uma parte central do renascimento económico da Síria depois da guerra. Mala espera que isso traga oportunidades de emprego e que o filho possa manter viva a tradição familiar trabalhando na estação. São cada vez mais os condutores do sul da Roménia e mesmo de Bucareste que se deslocam à Bulgária para abastecer os carros com combustível mais barato. A Roménia e a Bulgária aderiram ao espaço Schengen no dia 1 de janeiro. A supressão dos controlos fronteiriços tornou mais fácil viajar entre os dois países. Mult mai avantajos. Deci vin din București ca să fac plinul aici, ca să mă înțelegeți.
La noi în România este totul scump. Na Bulgária, a gasolina é mais barata 1 leu, cerca de 20 cêntimos de euro por litro, e o gasóleo cerca de 24 cêntimos por litro. Por isso, quem atravessa o Danúbio consegue poupar mais de 10 euros num depósito cheio. E diferența de 1 leu. Spre exemplu, eu alimentez cu 95, cu benzină de 95 și la noi e 7 lei și 40, 7 lei și 45. Afectă și prețurile la mâncare, o să înceapă și acum să crească iar. Na Roménia, os preços dos combustíveis não param de subir. Estes aumentos são uma consequência da decisão repetida do governo de aumentar os impostos especiais sobre o consumo de combustível. Os cristãos ortodoxos da Rússia assinalaram a festa da Epifania este domingo com os tradicionais mergulhos em água gelada, apesar das autoridades terem emitido avisos meteorológicos. As temperaturas invulgarmente pouco frias este inverno levaram os serviços de emergência de algumas regiões a cancelar eventos, afirmando que o gelo é demasiado fino para que os fiéis se possam banhar em segurança. As cerimónias foram canceladas em várias zonas. Средняя температура существенно превысит норму. Для сравнения, для примера, в Санкт-Петербурге оттепель, в Москве оттепель, а в Южной России температура даже плюс 5, плюс 10 будет. Entretanto, o Ministério Russo da Defesa divulgou imagens que supostamente mostram militares que participam na invasão da Ucrânia a mergulhar na água para comemorar a festa. Muitos acreditam que os mergulhos em água gelada fortalecem tanto a alma como o corpo.